última semana do ano, né? A gente já começando com aquele clima de retrospectiva, não tem como, né? Focando nesse setor de commodities. Como que você avalia, né, olhando para esse setor, a atuação dos principais players ligados ao petróleo, como, por exemplo, Petrobras, PetroRio e PetroRecôncavo, né? Quais as perspectivas para essas empresas, né? E para as commodities em 2022, já que a gente está aí nesses últimos pregões aí do ano, vamos começar a fazer essa retrospectiva aqui. Legal, Débora. É uma boa pergunta. Acho que eu vou começar falando aqui das commodities, tá? E depois a gente passa para o setor de óleo e gás especificamente, que tem muita coisa acontecendo, né? Mas, bom, 2021 foi um ano de bastante volatilidade para os mercados de uma forma geral, mas para commodities mais ainda, né? As commodities tiveram um ano forte em 2021, superaram diversas outras classes de ativos. Então, quando a gente pega índices agregados de commodities, saltaram, enfim, chegaram a patamares bem altos, né? Por exemplo, o índice S&P Goldman Sachs Commodities subiu quase 40% esse ano, superou inclusive o S&P 500 pela primeira vez em uma década, né? Então, olhando numa retrospectiva, comparando o início do ano até agora, os commodities tiveram um desempenho bem forte, né? Só que vale ressaltar que apesar desse retorno anual expressivo, a gente precisa lembrar o quão volátil foi o ano para as principais commodities, né? A gente tiveram vários recordes antes de forte em alguns casos. Algumas commodities experimentaram grandes oscilações em meio a narrativas de descasamento de oferta e de demanda. Então, é importante quando a gente olha para o ano de 2021 entender que, apesar das commodities terem subido muito, o caminho foi, de certa forma, irregular, né? Agora, o que não foi uma surpresa foi o papel da China, o grande papel da China, né? Que é a segunda maior economia do mundo, maior importador de petróleo bruto, de minério de ferro, de carvão, de cobre, de gás natural e também agora de GNL, o gás natural liquefeito, né? Então, e o setor onde o impacto da China foi mais sentido foi o de metais. O minério de ferro atingindo o recorde de $235 por tonelada em maio, quando as usinas siderúrgicas atingiram recorde de quantidades recordes no material de construção. Essa mesma demanda chinesa também impulsionou o cobre, que bateu quase $11.000 por tonelada em maio. E o minério de ferro, depois ele foi derrubado quando a China mudou o rumo da produção de aço, impondo uma meta oficial de que a produção de 2021 não excederia a de 2020, e o preço à vista caiu lá de $235 para $87 em novembro. Então, um movimento muito acentuado no mercado de commodities. Agora o minério de ferro já se recuperou, bateu ali $122 na última semana, mas provavelmente vai fechar o ano abaixo dos $160 do último dia de 2020. Né? Então, essa recente recuperação ela está baseada numa visão de mercado que pode acabar modelando os preços das commodities também para 2022, ou seja, que a China vai abrir mais uma vez as torneiras de estímulo para impulsionar uma recuperação econômica, e se esse for o caso, acaba que os minérios de ferro e as commodities metálicas tendem a ser os principais beneficiados. Tá? Então esse é um overview aí do que aconteceu esse ano, do que a gente pode esperar para commodities no ano que vem. Agora, falando especificamente do mercado de petróleo, né, a gente viu uma alta muito elevada nos contratos futuros, no Brent, no WTI ao longo desse ano, mas vale lembrar também que o movimento ele também não foi um movimento só de alta, a gente teve períodos ali onde as commodities caíram drasticamente, quando foi, por exemplo, algumas semanas atrás com o surgimento da variante Omicron, né, com a descoberta da variante Omicron. Olhando aí nas últimas semanas, né, nesse mês, inclusive, o petróleo ele subiu forte, né, o Brent subindo mais de 8% no mês, o WTI mais de 11%, e no overall, quando a gente olha o ano inteiro, foi um ano de alta ali para o setor de óleo e gás, para as commodities, de uma forma geral ali para o petróleo, para a gasolina, para o diesel e para os outros derivados, né? E aí quando a gente pega e passa a analisar o setor aqui no Brasil, eu vejo perspectivas muito boas, olhando daqui para frente, né? Então, apesar da gente estar sofrendo aqui em termos macroeconômicos, juros mais altos, inflação mais alta, né? Eu estava acompanhando aqui a entrevista anterior, enfim, foi citada a questão do varejo, do setor imobiliário, que estão sofrendo muito esse ano. Eu incluiria também aí nesse bloco as empresas do setor de tecnologia, que também por ter um fluxo de caixa muito alongado, né, e perspectivas lá na frente
de resultados acabam sofrendo muito com o aumento de juros, que, enfim, acaba prejudicando as empresas, né, trazendo esses fluxos de caixa valor presente, né, na modelagem ali dos analistas, dos fundos. Então, são 3 setores que sofreram muito e o setor de óleo e gás ele vem nadando contra a corrente. Né? Então, esse ano foi um ano super positivo para as empresas do setor, para a Petrobras, para a PetroRio, para a PetroRecôncavo, até mesmo para as outras. Né? Então, é um movimento que eu vejo com muito bons olhos, é um setor que é bastante promissor para os próximos anos. Quando a gente pensa em petróleo no Brasil, é impossível não falar do pré-sal, né? Hoje o Brasil ele tem uma posição de 10º maior exportador de petróleo bruto. Isso em 2021 até 2030 a gente vai passar para 5º maior exportador de petróleo bruto. Então, logicamente, existe oportunidade nesse setor. Né? A Petrobras, obviamente, lidera essa fronteira do pré-sal. E a gente está vendo também um movimento de muitas outras empresas produtoras de petróleo independentes adquirindo campos, aumentando a produção, vendo uma volta dos investimentos no setor de óleo e gás aqui no Brasil, e naturalmente essas empresas privadas, né, de menor capitalização, elas acabam também se beneficiando e tem uma fronteira de crescimento pela frente. Então, é um processo que a gente já viu ali com a PetroRio, que continua também adquirindo campos. A PetroRecôncavo, ela tem uma atuação diferente, porque ela atua só em campos onshore, né, em campos em terra. A 3R também adquirindo diversos campos, né, enfim. Então, a Petrobras ela está num processo de que ela está focando, né, na melhor alocação do seu capital, mas também está vendendo muitos ativos, né, algo que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, que essas empresas menores de exploração e produção também estão se beneficiando nesse sentido. Então, vejo com bons olhos, é um setor que o Brasil, que no Brasil agora, apesar da crise que a gente está vendo, né, apesar da perda do poder de compra do cidadão, né, por conta da inflação, apesar dos juros altos, é um setor que está sendo totalmente contracíclico nesse sentido, e está se beneficiando aí dessa fronteira do pré-sal e dos desinvestimentos da Petrobras, aí no caso das petroleiras independentes.